Oi, gente! Eu sou a Sara, serva, amiga e filha de Deus. E você está no canal Sobre o Reino. Nós já falamos em alguns vídeos aqui sobre as tentações e as provações, a diferença entre elas, o que elas causam, por que elas existem, quais são os objetivos delas. Mas em todos os vídeos a gente falava como vencer as tentações, como lidar com as provações, como passar por isso. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre depois. Se já veio a tentação e você não venceu essa tentação, se veio a provação e ela não te aprovou, mas fez com que você caísse. Então, o que fazer se você caiu? O que fazer se você não venceu a tentação ou a provação? A primeira coisa é mudar. Nós falamos no último vídeo sobre o arrependimento. Se você quer o perdão de Deus, se você não quer continuar nesse pecado, se arrependa. Nós podemos mudar. Nós somos pecadores, nós erramos, mas o diferencial de alguém que teme a Deus é o arrependimento. Todos os personagens da Bíblia, exceto Jesus, pecaram, mas eles se arrependeram. Esse arrependimento fez eles ficarem conhecidos na Bíblia não como pecadores, inimigos de Deus, mas como heróis da fé. Como Abraão, que é conhecido pai da fé, ele errou sim na vida dele, mas ele se arrependeu. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus porque ele nunca errou? Não, mas porque em cada erro ele reconhecia e se arrependia. Assista lá o último vídeo para você ver um pouco mais sobre o arrependimento. Então, se você caiu, não é o fim. Levanta, ergue a cabeça, olha para Cristo, prossiga o seu caminho. Mude de atitude, não caia mais nisso. Segunda coisa que você precisa fazer se você caiu é não se culpar. Nós somos humanos e nós erramos, mas nós temos esse costume de nos culpar. Jesus levou toda a culpa sobre ele, todo o pecado sobre ele. Então, se você errou, não deixe o diabo te contar essa mentira de que você é um fracassado, de que você não vale nada, de que esse pecado te define, que você é um mentiroso, que você é um adúltero. Não, você não é isso que o diabo fala pra você. Por mais que você tenha mentido, você vai mudar essa situação, parar de mentir, em vez de aceitar que você é um mentiroso. Porque Cristo te dá uma nova identidade e Ele pagou os seus pecados para que você tenha uma nova vida. Então, se você caiu, não se culpe. Terceira e última coisa é não tenha vergonha de Deus. E aqui eu faço mais uma referência, que é o penúltimo vídeo, que foi o vídeo sobre o cascal, né? Não tenha medo de água, não corra de Cristo. Se você não viu, vai lá assistir, que Deus vai falar ao seu coração. Mas é isso, não tenha medo de Deus. Por mais que você seja pecador, não sinta essa vergonha, porque Cristo levou a sua vergonha na cruz. Então não desmereça o sacrifício dele, dizendo que você não merece o perdão, que você não vale nada, que você é culpado. Não tenha vergonha de chegar perto de Deus, porque se você tem um pecado, você precisa ser limpo. Então você precisa chegar perto de Deus para ser perdoado. Juntando todas essas coisas, esse é o sentido. Não se sinta culpado, não tenha vergonha, mas pelo contrário, se arrependa e chegue-se a Deus, porque Deus é fiel e justo para perdoar pecados, Ele faz isso. Então creia no poder dele sobre a sua vida. O pecado não te define. Se você caiu, você não vai ficar caído pro resto da vida. Se levanta e segue em frente. Claro que mudando, porque senão você não vai ter se levantado. Deus tem algo novo para sua vida, Deus tem algo melhor para sua vida. Nada de errado que você fizer vai te definir, porque o que te define não é a sua carne, nem os seus desejos da carne, mas é o que Deus fala sobre você. Ele diz que você é filho, que você é amado, que você é santo, separado. Então viva conforme o que Ele diz para você e não deixe o mundo te definir, você mesmo se definir ou o diabo te definir. Se você não apenas, entre aspas, pecou, não só caiu e quer se levantar, mas se você realmente saiu da presença de Deus, estava lá buscando e simplesmente desistiu, parou de acreditar ou ainda acredita, mas quis dar ouvido às vozes do mundo, quis dar ouvido aos desejos da sua carne, simplesmente parou de seguir o Evangelho, eu tenho uma mensagem para você: volta. O mesmo que eu disse para alguém que caiu se levantar, para você que saiu da casa do Pai, eu digo volta, porque você também não é definido pelos seus pecados, que Deus também tem algo novo para entregar para sua vida. E eu queria ler com vocês uma história do filho pródigo, é bem conhecida, mas vou chamar alguma atenção para alguns pontos aqui dela. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte
dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que nós temos nessa história aqui é um filho que saiu da casa do pai, gastou tudo e chegou na pior das posições. Você consegue ter ideia do que é ele desejar a comida dos porcos e nem isso ele ter? Não está dizendo que ele se alimentava da pior das comidas, não. Está dizendo que nem a pior ele tinha. Então ele se lembra do seu pai, talvez Deus esteja te lembrando agora, que quando você estava na casa do pai, você tinha tudo. A alegria, a paz e o amor que ele quer te dar, o pai, ele ainda te ama. A parte dessa história que mais me chama a atenção, que eu acho mais bonita, é quando diz que o filho estava vindo e de longe o pai o avistou. O pai não estava em casa assistindo televisão e aí de repente olhou pela janela e o filho estava lá. Se o pai o avistou enquanto ele estava longe, é porque o pai estava ali esperando o filho voltar. Ele ficava continuamente do lado de fora, na varanda, não sei aonde desce para ver o caminho da casa, esperando o momento em que ele ia ver de longe o filho. E quando ele avista o filho de longe, ele não tranca as portas correndo, já que ele tá vindo, ele não pode entrar. Não, ele sai correndo, abraça o filho, beija o filho e diz: preparem uma grande festa. Não tenha vergonha de voltar para Deus. O filho aqui, ele disse que era indigno. Ele disse: eu não mereço de ser chamado seu filho. E o pai diz: faça uma festa pro meu filho, porque o meu filho voltou. Ele estava morto, mas ele reviveu. Ele estava perdido, mas ele foi achado. Se você se sente morto, perdido, desesperançoso, volta para ele, porque ele quer te abraçar, ele quer te encher com o amor que ele tem para te dar. Não deixe a vergonha, o medo, a culpa atrapalharem o seu relacionamento com Deus, porque tudo que ele quer é te abraçar de novo, encontrar esse filho que estava perdido. Se você se sente na posição do filho pródigo, volte à casa do seu pai. Se você percebe que você não tem mais para onde cair porque você está desejando a comida dos porcos, volta aqui na casa do pai, tem tudo que você precisa. E eu não tô dizendo que lá vai ter uma casa, um carro e fartura pra você. Eu tô dizendo que lá vai ter amor, vai ter o cuidado de Deus, vai ter a vontade dele sendo feita na sua vida, que é a melhor que pode acontecer. Vai ter a paz, a alegria, a esperança, vai ter a salvação em Cristo Jesus. Tudo isso te aguarda, você só precisa entregar o seu coração na mão dele.
E você pode estar pensando também, não, Sara, eu não estava na igreja e saí, eu simplesmente nunca fui, nunca amei a Deus, nunca acreditei. Tudo isso serve para você também. Deus também tem uma porção enorme de amor, de graça, de misericórdia sobre a sua vida. Você só precisa receber isso. E você que é o irmão que está na casa do Pai, se alegre junto com o Pai e participe dessa festa para comemorar os novos convertidos, os que saíram, que estão voltando. Alegre-se também junto com o Pai. Se você caiu, levanta. Se você foi embora, volta. Se você nunca conheceu, conheça. Se tem um conselho que eu posso dar pra vocês é esse: não deixem abalar a fé de vocês por causa das coisas do mundo, mas volta. Se você desperdiçou a herança toda, volta, não tem problema. Tudo que Ele quer é te abraçar, te chamar de filho, de novo olhar pro seu rosto, preparar uma grande festa pra comemorar esse filho que estava perdido e que foi achado. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você quer aprender mais sobre o assunto, entender as referências que eu coloquei, assiste lá os vídeos antigos, principalmente sobre aprovação. Se você está passando por uma agora e quer saber como vencer, assiste lá. Mas se você já passou e caiu, infelizmente é uma coisa triste, mas se arrependa porque isso é normal, a gente cai mesmo. E Deus está de braços abertos para nos abraçar de novo. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que você sabe que está precisando se reerguer, está precisando da luz de Deus para brilhar na vida deles. E eu encontro vocês aqui na semana que vem.